Fala pessoal. É o seguinte, olha só. Esse aqui é o Hora da Física 5. Não é um jornal de física, é só um quadro que eu criei, onde eu posto coisas que eu acho interessante e coisas que eu acho legais relacionadas à ciência e principalmente à física, tá? Então, esse aqui é o Hora da Física 5. E o que eu trouxe aqui nesse vídeo? Eu trouxe. A ideia foi trazer, né, uma maneira relativamente simples, uma maneira relativamente fácil de se calcular, né, o diâmetro e o raio do Sol, tá? Então, vamos supor, por exemplo, que você possa olhar diretamente para a nossa estrela, né? O Sol é uma estrela, é a estrela do nosso sistema solar, tá? É a estrela mais próxima do nosso planeta Terra. E se você pudesse olhar diretamente para o Sol, né? Na verdade, você não pode olhar diretamente, você pode olhar de forma um pouco com direções diferentes, né, para não machucar a sua vista. Então, não estou recomendando aqui que você olhe diretamente para o Sol, tá? Mas vamos supor que você possa. Se você pudesse olhar diretamente para o Sol, o que você enxergaria pensando em figura geométrica, né, em um plano, tá? Você enxergaria um disco, né? Um disco como se fosse essa minha carinha aqui no canto inferior direito, né? Isso aqui é um disco, tá? Então você enxergaria um disco completamente perfeito, bonito e amarelo, bem reluzente, né? E esse disco possui um raio, né? Se você consegue enxergar um disco, ele possui um raio e ele possui um diâmetro, tá? E há uma possibilidade de nós calcularmos, né? Não é que há uma possibilidade, há várias maneiras de calcular, né? O raio e o diâmetro da nossa estrela, o raio e o diâmetro do Sol, tá? Vou ver se eu trago outra forma de calcular aqui, mas por enquanto vamos focar aqui no vídeo uma maneira que eu trouxe aqui para a gente poder pensar, né? Tentar estimar o diâmetro e o raio do Sol na unidade de comprimento do Sistema Internacional de Unidades. Então, a unidade de comprimento do Sistema Internacional de Unidades é um metro, tá? Existem infinitas unidades de comprimento, centímetro, quilômetro ou qualquer uma, mas o metro é a unidade do sistema internacional para a grandeza de comprimento, tá? Para a grandeza de distância. Então, o que nós podemos pensar aqui, tá? O que eu fiz? Uma maneira que eu fiz foi a seguinte: eu peguei uma imagem, tá? Essa imagem aqui, bem bonita, eu peguei de um site chamado Realidade Simulada. Eu vou deixar esse site aqui na descrição do vídeo. Não é uma recomendação, não é uma propaganda, é só uma questão de direitos autorais. Vou deixar aqui embaixo, tá? Essa imagem aqui nos dá uma perspectiva, né, do Sol, né, aqui é a nossa estrela do Sol e da Terra, tá? Claramente, tá, galera? Claramente essa imagem não está em escala real, tá? O Sol é extremamente muito maior do que a Terra, então as proporções aqui não estão adequadas, mas eu achei uma boa imagem para se trabalhar a nossa ideia aqui do vídeo, que é estimar o raio e o diâmetro do Sol, tá? Então, só tenham em mente que não está na sua devida proporção, tá? Então, é como se nós estivéssemos de fora observando, né, o Sol e a Terra, tá? Como se nós não estivéssemos na Terra, tá? Então, é o seguinte, o que eu fiz? Eu coloquei aqui um olhozinho, esse olhozinho está na Terra, está no planeta Terra, é como se fosse você, tá? Um observador, é como se fosse eu, um observador da Terra, tá? Diretamente da Terra, e você olhando, e você olhando ali diretamente para o Sol, tá? Partindo do princípio que que você possa olhar diretamente para o Sol sem afetar a sua retina, tá? E aí, o que eu pensei? Eu pensei aqui, na verdade, esse método não foi o que eu criei, tá, galera? O que eu pensei não, mas o que pode ser pensado aqui, tá? Eu pensei em traçar duas retas que partam, né, do olho, né, do observador e tocam de forma tangente o Sol, né, de forma tangente à esfera que é o Sol. Então eu pensei em traçar aqui duas retas, né, essas duas retas brancas aqui, tá, de forma tangente ao
Sol, tá? Partindo, como se essa reta estivesse partindo do olho do observador, beleza? E aí, olha só, o que eu percebo? Eu percebo o seguinte, eu percebo que eu posso pensar no diâmetro do Sol, né? Dessa forma, né? Ligando essas duas retas, passando justamente no diâmetro aqui no centro do Sol, né? E aqui eu tendo o diâmetro solar, o diâmetro da nossa estrela, tá? E aí eu coloquei aqui um Dzão maiúsculo, né? O diâmetro do Sol, esse símbolo aqui, esse círculo com um ponto no centro, significa que está fazendo menção, está fazendo referência à nossa estrela, ao Sol, tá? Então sempre que vocês virem por aí, sempre que vocês observarem em qualquer livro, em qualquer local da internet, por exemplo, esse símbolozinho como subíndice, isso significa que está fazendo menção, está fazendo referência ao Sol. E essa unidade aqui, né, vai ser o diâmetro do Sol, tá? O Dzão e esse símbolo aqui como subíndice, tá? Então eu tenho aqui o diâmetro passando pelo centro do Sol, né, e tocando essas duas retas, tá? O que eu preciso observar também? Eu preciso observar que de acordo com a geometria plana, né, no caso, quando duas retas tangentes que partam do mesmo ponto e tocam uma circunferência, né, de forma tangente, esses pedaços aqui são iguais, né? Então, essa parte aqui, olha, do olho do observador até aqui e do olho do observador até aqui são segmentos de reta, digamos assim, né, distâncias, comprimentos iguais, tá? Isso você observa lá na geometria plana, quando duas retas tangentes, né, tangentes à circunferência, que partam ou que passam de um mesmo ponto em comum, esses pedaços são iguais, tá? E aí, o que eu tenho aqui como esse pedaço? Eu tenho o DTS. Eu chamei de DTS, tá? Lucas, o que vai significar o DTS aqui? Significa distância da Terra até o Sol, tá? Então, como eu sei que esses dois pedaços são iguais, esses dois comprimentos são iguais, eu tenho aqui distância da Terra e Sol e distância da Terra ao Sol, tá? E aí, o que eu percebo também? Quando eu crio essas duas retas imaginárias, tá, para me auxiliar, essas duas retas brancas tracejadas, né, eu acabo formando um ângulo aqui, galera. E esse ângulo é interessantíssimo, tá? Esse ângulo nós vamos chamar de tamanho angular, tá? Então eu chamei aqui de θ. Θ o quê? É θ em relação ao Sol, tá? Esse símbolo aqui faz menção, faz referência à nossa estrela, ao Sol. Então, aqui eu tenho o que eu vou chamar de tamanho angular. Mas, Lucas, é tamanho angular do quê? Galera, é tamanho angular do Sol, tá? Então, esse ângulo formado por essas duas retas aqui que eu escolhi traçar para me auxiliar, eu vou chamar de tamanho angular do Sol, diâmetro do Sol e distância da Terra até o Sol ou do Sol até a Terra, dá no mesmo. Beleza? Galera, Lucas, o que é tamanho angular? Tamanho angular, galera, no caso, fazendo referência ao Sol, é como se você pegasse a sua mão, pegue a sua mão, faça esse símbolo aqui com a sua mão, tá? O símbolo de joinha, o símbolo de ok, tá? E aí você estica o seu braço completamente, beleza? E aí você olhe direto para o seu dedão, tá? Olhe diretamente para a unha do seu dedão, beleza? Olhe para a unha do seu dedão. E aí, o que vocês percebem? Olhe para a unha do seu dedão e mire a unha do seu dedão de tal forma que você consiga esconder o sol com a unha do seu dedão, tá? Você consegue fazer isso normalmente, tá? Então, o sol, ele tem um tamanho aparente da unha do seu dedão, tá? Não é um tamanho real, galera, pelo amor de Deus. É um tamanho aparente, como se fosse do tamanho da unha do seu dedão, tá? E aí nós vamos pensar dessa forma, tamanho, né, na verdade, tamanho angular do Sol, né? Diâmetro do Sol e a distância Terra-Sol, Sol-Terra.
tá? O que eu sei? O que eu sei de acordo com essas três informações? Galera, tem uma relação importantíssima. Qual é a relação, Lucas? É a seguinte relação. Eu vou puxar minha tela para cá. Não, vou deixar minha tela aqui mesmo, ó. A seguinte relação é importantíssima que nós saibamos aqui, tá? É a seguinte: o tamanho angular do Sol pode ser dado através da razão do diâmetro do Sol, tá? E da distância da Terra até o Sol, ou do Sol até a Terra. Então, essa é uma relação importantíssima. Eu vou usar basicamente ela para que nós possamos calcular o diâmetro e o raio do Sol, tá? Então, percebam o seguinte: o tamanho angular é diretamente proporcional ao diâmetro do Sol. Isso é um pouco óbvio, porque se eu aumento o diâmetro do Sol, esse Sol não vai mais caber na unha do seu dedão, né? Porque se eu aumento aqui o diâmetro do Sol, consequentemente eu vou ter que aumentar o meu tamanho angular. São grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, quanto maior for o diâmetro do corpo que nós estamos trabalhando aqui, maior será o seu tamanho angular, tá? Maior será, não vai mais caber ali na unha do seu dedão, vai ter que ser um objeto um pouco maior para tapar, para tampar, né, o Sol, beleza? Percebam também que o tamanho angular é inversamente proporcional à distância Terra-Sol. Então, quanto maior for essa distância da Terra até o Sol, menor será o nosso tamanho angular, tá? E isso também fica um pouco mais claro, um pouco mais óbvio, percebendo também do dedão, né? Se vocês afastarem o Sol da gente, né? Se vocês aumentarem essa distância da Terra até o Sol vai ficando cada vez menor, né? Aparentemente daqui da Terra. Então, para a gente, o Sol vai ficando cada vez menor. E aí, esse Sol, ele vai ser mais facilmente tampado, né? Pela unha do seu dedão. Talvez você consiga tampar, por exemplo, com a unha do seu indicador, tá? Então, percebam, é interessante fazer esse jogo de proporcionalidade, né? O tamanho angular é diretamente proporcional ao diâmetro do Sol e inversamente proporcional à distância da Terra-Sol, tá? Eu preciso, na verdade, eu quero desse vídeo calcular o diâmetro. Primeiro vamos calcular o diâmetro do Sol. Então, como eu quero calcular o diâmetro, eu vou isolar o diâmetro solar aqui, tá? Eu vou isolar esse diâmetro do Sol. Como que eu faço? Eu multiplico cruzado. Aqui embaixo do tamanho angular do Sol, eu tenho o denominador 1. Então, eu vou multiplicar diâmetro do Sol vezes 1 e tamanho angular do Sol vezes a distância Terra-Sol. E eu vou encontrar a seguinte relação. O diâmetro solar, o diâmetro do Sol, vai ser igual ao produto entre o tamanho angular do Sol e a distância Terra-Sol, tá? Ou seja, mais uma vez fazendo aí a análise de proporcionalidade, né? O diâmetro solar é diretamente proporcional ao tamanho angular do Sol, né? E é diretamente proporcional à distância Terra-Sol, tá? Pessoal, o que nós sabemos aqui dessas três incógnitas, digamos assim, né? Qual é o valor que nós podemos ter assim de cara? Nós podemos ter esse valor de DTS, tá? O valor de DTS é a distância Terra-Sol ou distância Sol-Terra. E é uma distância muito famosa na astronomia e na astrofísica, principalmente quando nós estamos estudando astrofísica e astronomia do nosso sistema solar como um todo, tá? Então, essa distância Terra-Sol é famosamente conhecida e nós sabemos o valor dela. Nós sabemos, inclusive, nós vamos chamar essa distância Terra-Sol, nós vamos chamar essa distância do Sol até a Terra de unidade astronômica, tá? É uma unidade muito importante na ciência, é uma unidade de comprimento, é uma unidade de distância, principalmente quando nós estamos quando nós estamos estudando distâncias de corpos do nosso sistema solar, tá? Então, o A, tá? O A é a abreviação
para unidade astronômica. E uma unidade astronômica tem esse valor aqui em metros. Olha só, 149 bilhões 597 milhões 870 mil e 700 metros. Então, a distância da Terra, a distância da gente até o Sol tem esse valor aqui em metros, tá? Pessoal, eu já fiz um vídeo aqui mesmo no meu canal, foi, se eu não me engano, o Hora da Física 4, tá? Onde eu analiso com um pouco mais de calma, um pouco mais de detalhe, essa distância Terra-Sol, tá? Essa unidade astronômica. Eu vou deixar aqui em cima um card para que no final do vídeo, no final desse vídeo, você possa assistir, né, e entender o porquê dessa unidade astronômica, o porquê que ela é importante, onde que ela é utilizada, como se calcula essa distância da Terra até o Sol, que nós vamos chamar de unidade astronômica, e por que que a unidade astronômica possui esse valor, tá? Então, nesse vídeo, Hora da Física 4, eu vou deixar para vocês aqui, tá? Tanto na descrição do vídeo, como no card aqui em cima, para que vocês possam ter acesso no final do vídeo, tá? Para que vocês possam entender melhor um pouco sobre essa unidade astronômica. Lá naquele vídeo, eu achei um valor aproximado para a unidade astronômica. Eu achei um valor, né? Um valor 149 bilhões e 700 milhões de metros, tá? Esse valor que eu encontrei aqui é um valor um pouco mais, digamos assim, um pouco mais, não vamos dizer exato, não é a palavra certa, quando a palavra vier na minha cabeça eu vou lembrar, tá? É um valor preciso, é um valor um pouco mais preciso para essa unidade astronômica, tá? Então, esse valor aqui que eu peguei é um valor um pouco mais preciso, é mais preciso do que 149 bilhões e 700 milhões de metros que eu tinha encontrado no outro vídeo, tá? Aí, galera, olha só. O que vocês precisam saber? Vocês precisam entender também que esse tamanho angular, tá, não pode estar em ângulo, né? Não pode estar em ângulo, não pode estar em grau, não pode estar em minutos, em segundos. Esse tamanho angular, ele precisa estar em radiano, tá? Então, o tamanho angular do Sol, nós também conhecemos. É um tamanho angular já tabelado, tá? Já é também bastante famoso, bastante conhecido. Ele já é tabelado, já está tranquilamente descoberto esse tamanho angular do Sol, tá? Então, o que nós sabemos? Nós sabemos o seguinte, que esse tamanho angular do Sol, tá? Esse tamanho angular do Sol, ele corresponde a aproximadamente 31,97 minutos de arco, tá? E isso é exatamente o tamanho da unha do seu dedão, tá? O tamanho da unha do seu dedão, se você esticar assim, esticar o braço todo, vai corresponder no céu um tamanho angular de 31,97 minutos de arco, tá? Então, o Sol no céu ele ocupa um tamanho angular de aproximadamente 31,97 minutos, tá? Esse tracinho aqui significa minutos, beleza? E olha o que eu faço. Eu preciso pegar esse tamanho angular que está em minutos e transformar para radiano, tá? E olha o que eu faço. O que eu sei? Eu sei o seguinte. Eu sei uma relação de radiano com segundo, tá? Então eu vou pegar 31,97 minutos e transformar para segundos. Como que eu faço isso? Eu pego 31,97 minutos e multiplico por 60. E aí eu vou encontrar o seguinte, o tamanho angular do Sol em segundos tem o seguinte valor, 1918,2 segundos, tá? Então, o tamanho angular do Sol no nosso céu tem aproximadamente esse valor aqui em segundos, tá? O que eu sei? Eu sei que um radiano é igual ou equivalente a 206.265 segundos, tá? Isso é uma relação fundamental de unidades para ângulos, tá? Então, um radiano ele é igual a 206.000
e 265 segundos. Então eu vou fazer uma regra de 3 simples, básica, né? Uma regra de 3 simples, diretamente proporcional, tá? Para poder encontrar o valor do tamanho angular do Sol em radiano. Então olha só, 1 radiano é igual a 206.265 segundos. Ou seja, o tamanho angular do Sol em radiano vai ser igual a 1918,2 segundos. Então, o que eu faço aqui? Eu multiplico o cruzado para poder encontrar o valor do tamanho angular do Sol em radiano, o valor desse θ Sol aqui, tá? Então, quando eu multiplicar cruzado, olha o que eu vou ter. Através da regra de 3 simples, eu vou ter o seguinte: 206.265 vezes o tamanho angular do Sol. Isso vai ser igual a 1 vezes 1918,2 segundos. Então, 1918,2, tá? Como eu quero encontrar o tamanho angular do Sol em radiano, eu vou isolar esse tamanho angular. Eu vou pegar 206.265, colocar para o lado direito da equação, dividindo, tá? Então, quando eu isolar o tamanho angular do Sol, eu vou ter o seguinte: o tamanho angular do Sol vai ser 1918,2 dividido por 206.265. Quando eu realizar essa divisão, eu vou encontrar o seguinte valor: o tamanho angular do Sol em radiano vai ser de 0,009299 radianos, tá? Agora eu volto lá para aquela nossa relação, tá? Eu volto lá para a imagem, tá? Agora eu tenho a distância Terra-Sol em metros, certo? Que é a nossa unidade astronômica. E agora eu tenho o tamanho angular do Sol em radiano, que é esse valor aqui que nós calculamos, tá? Calculamos através da relação tranquila lá que nós tínhamos de unidade de ângulo e também com o valor tabelado do tamanho angular do Sol em minutos, tá? Agora eu pego esses valores, substituo aqui, tá? Ou seja, o diâmetro solar, que é igual ao tamanho angular do Sol vezes a distância Terra-Sol, vai ser igual a 149.597.870.700 vezes o tamanho angular do Sol em radiano, que é 0,009299, tá? Ou seja, eu vou encontrar um valor para o diâmetro do nosso Sol de 1.391.110.600 metros, tá? Então, galera, lembra do início do vídeo que eu falei assim: se vocês pudessem olhar diretamente para o Sol, vocês veriam, vocês conseguiriam enxergar um disco bem amarelo e bem bonito, bem cheio, né? Bem perfeito, assim. E esse disco possui um diâmetro, né? Esse disco possui um diâmetro, assim como qualquer disco, qualquer circunferência, por exemplo, qualquer círculo, tá? Então, qual é o diâmetro que nós conseguimos encontrar aqui? Qual é o valor do diâmetro do Sol em metros? 1.399.110.600 metros. Isso é um número muito grande, tá? Então, ora, vamos calcular agora o valor do raio. O que nós sabemos lá no círculo? No círculo, né, no disco, na circunferência, são figuras geometricamente, por definição, diferentes, mas vamos pensar aqui em disco. O disco, ele tem aqui o disco do Sol, né? Na verdade, o diâmetro do Sol, ele tem esse valor aí em metros, né? Então, o que nós sabemos lá na relação em um disco? Nós sabemos que o diâmetro pode ser dado através do dobro do raio, né? Então, 2 vezes o raio daquele disco vai nos dar o valor do diâmetro, tá? Como eu quero calcular o raio do Sol, então, o raio do Sol, ou seja, o raio solar, vai ser igual ao diâmetro do Sol dividido por 2, né? Eu vou ter que isolar o raio do Sol, pegar o 2, colocar para o lado esquerdo da equação, dividindo. Então, o raio do Sol é igual ao diâmetro do Sol dividido por 2. Olha o valor que eu vou encontrar para o raio do Sol.
o raio do Sol, o raio da nossa estrela, né? O nosso Sol possui um raio de 695.555.300 metros. Então, a nossa estrela, o nosso Sol, a estrela do nosso sistema solar, tá? Quando nós olhamos, nós conseguimos ver o Sol com um diâmetro de 1.391.110.600 metros e um raio é a metade do diâmetro. Então, o raio de 695.555, não, na verdade 695.555.300 metros, tá? Então, a gente aqui utilizamos uma geometria simples, tá? Uma matemática simples, utilizamos valores tabelados para o tamanho angular do Sol e utilizamos também um valor já previamente conhecido para a distância da Terra-Sol, tá? E utilizamos também uma relação ali de unidades de ângulo, de radiano, para calcular o diâmetro e o raio do Sol de maneira bem simples, tá? Como eu gosto de fazer, esses números aqui são números grandes, né? São números grandes para se escrever, para se falar, tá? Então, vale a pena pegar esses números aí e colocar em notação científica, tá? Lucas, o que é colocar em notação científica? Colocar um número em notação científica é escrever o mesmo número de outra forma, tá? Eu não posso mudar o número, tá? Eu só posso escrever aquele número em um outro formato, tá? Qual é o formato, Lucas? É esse aqui, tá? Colocar um número em notação científica é escrever esse número nesse formato, x vezes 10 elevado a y, tá? Ou seja, um número vezes uma potência de base 10, tá? Aonde o módulo de x precisa obrigatoriamente respeitar esse intervalo, tá? Então, o módulo de x, o módulo desse número aqui, tem que ser maior ou igual a 1 ou menor do que 10, tá? Isso é uma obrigação para que um número esteja em notação científica, tá? Então, o módulo de x, eu não estou preocupado com o sinal, estou preocupado com o valor, tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10, e o expoente da base 10, que é o nosso y, tem que, por obrigação, pertencer ao conjunto dos números inteiros, tá? Então, o y aqui pertence a z, pertence ao conjunto dos números inteiros. Pode ser positivo, pode ser negativo, mas tem que ser inteiro, tá? Então, eu vou pegar lá o diâmetro do nosso Sol, tá? O diâmetro do nosso Sol e colocar em notação científica. Então, olha só, esse número é grande, aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que esse número todo seja o nosso x, tá? Então, isso tudo aqui é o nosso x. Esse x não pode ser desse tamanho, né? O x tem que respeitar esse intervalo. Aí, olha o que eu vou fazer. Aqui eu tenho uma vírgula, digamos, imaginária, né? Eu vou pegar e vou andar com a vírgula para a esquerda até que esse número esteja dentro desse intervalo, tá? E quando eu andar com a vírgula para a esquerda, eu vou ter um número 1,391.110.6, tá? Então, eu já peguei o x, coloco ele, né, um módulo de x, eu coloco ele dentro desse intervalo, beleza. Aí eu vou precisar de uma base 10 para corrigir esse número. Por quê? Porque eu não posso pegar 1.391.110.600 metros e falar que isso aqui é igual a 1,3911.106. Não posso falar isso, tá? Então, eu vou precisar de um auxílio da base 10, né, um auxílio de base 10, para consertar esse número. Então, eu vou multiplicar esse número, esse nosso x, que já está dentro desse intervalo, vou multiplicar por uma potência de base 10. Qual vai ser o expoente? O expoente vai ser 9. Por que 9, Lucas? Porque, olha só, a vírgula está aqui, né? Então, aqui a vírgula está depois do 1. Se eu multiplicar por uma potência de 10 com expoente 9 positivo, eu vou ter que andar 9 casas para a direita. Então, olha só, quando eu andar 9 casas para a direita, olha o que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, volta para o número original. Então, corretamente, nós conseguimos pegar esse número que é chato de falar, é trabalhoso, é grande e é chato e é trabalhoso de escrever. Eu pego esse número e coloco em notação científica, tá?
tá? Onde o x respeita esse intervalo. O nosso expoente aqui, né, o expoente 9 positivo, pertence ao conjunto dos números inteiros, e esse número aqui nunca deixou, né, não deixou de ser esse aqui, tá? Então, o diâmetro do Sol tem esse valor em metros. E o raio? O raio é a mesma coisa, tá? O raio, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma vírgula, né? Uma vírgula, digamos, imaginária. Eu tenho que pegar esse número, que vai ser o nosso x, e pegar o módulo desse número e colocar dentro desse intervalo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Então, vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas para a esquerda, tá? E aí, quando eu andar 8 casas para a esquerda, eu vou ter o número 6,9, certo? 6,95553 vezes 10 à oitava metros, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei esse x, eu peguei o módulo, na verdade, esse aqui é o nosso x, peguei o módulo, coloquei dentro desse intervalo. Eu não posso mudar o número, então eu vou ter que corrigir esse número com uma base 10, tá? Então eu vou multiplicar por uma base 10 elevada a 8 positivo. Esse é o nosso expoente. Lucas, por que 8? Porque olha só, o número é 6, né? Então 6, então eu ando 8 casas para a direita. Então quando eu andar 8 casas para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então esse número aqui, que é o valor do raio do Sol, ele não deixou de ser esse número aqui. Nós só escrevemos ele de outra forma, em notação científica, uma forma um pouco mais elegante, tá? Então, galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui a gente calcula utilizando matemática simples, matemática básica, geometria simples, geometria básica, a gente calcula o diâmetro do Sol, a gente calcula o raio do Sol, a gente calcula esses valores de acordo com um valor tabelado do tamanho angular do Sol, utilizando ali a distância Terra e Sol, que também nós já conhecemos, e utilizando uma relação ali de ângulo, de radiano para segundo, tá? E com ferramentas simples de matemática e física, eu achei muito interessante trazer isso aqui para vocês, achei bem legal, tá? Então, em outro vídeo, outra oportunidade, eu penso em trazer outra maneira de fazer esses cálculos, né? Esses cálculos da distância Terra-Sol. Da distância Terra-Sol não, do diâmetro da nossa estrela, do diâmetro do Sol, tá? E galera, uma informação legal também que eu gostaria de trazer é que essa técnica do tamanho angular é muito utilizada, tá? Não foi eu que inventei, pelo amor de Deus, não sai falando isso na internet não, tá? Mas essa técnica do tamanho angular é muito utilizada para calcular tamanhos de objetos no céu, tá? Então, o tamanho da Lua, até mesmo o tamanho da Lua, nós temos aí utilizando, dá para calcular também utilizando o tamanho angular, tá? Galera, é o seguinte, eu espero que você tenha achado esse vídeo interessante, espero que você tenha achado aí um pouco interativo, espero que você tenha gostado e, acima de tudo, espero que você tenha entendido como que a gente faz isso aqui, tá? Pessoal, se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo poderia alegrar, se você acha que outras pessoas também poderiam gostar desse vídeo, compartilha nas suas redes sociais. Esse aqui foi o Hora da Física 5, não é um jornal, tá? Mas esse aqui foi o Hora da Física 5 e a gente se vê no próximo Hora da Física, onde eu vou trazer aqui mais alguma coisa interessante aqui para a gente poder analisar, tá? De forma interativa, tá? Valeu, pessoal? Então, um forte abraço e valeu. Até a próxima.